Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai olhar para um tema bem instigante, baseado numa análise de 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. A ideia é explorar o que seriam prisões invisíveis, sabe? Fortalezas na nossa mente. E o interessante dessa leitura é que ela usa uma linguagem quase militar, de batalha mesmo, para falar de algo super pessoal, nossos pensamentos. Então, a nossa missão aqui é entender melhor essas tais fortalezas mentais que podem nos limitar. A passagem diz que temos armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mas que fortalezas são essas, né? Vamos tentar desempacotar isso. Vamos sim. Olha, o contexto original ali é o apóstolo Paulo, lá em Corinto, defendendo o ministério dele. Tinha gente criticando, né? Mas essa análise que a gente está vendo foca em como ele usa essas metáforas de guerra para descrever um conflito, que é espiritual, intelectual. O campo de batalha principal, segundo essa interpretação, é a mente. Nossos pensamentos, nossos raciocínios, argumentos, é tudo aí dentro. Entendi. E essas fortalezas, o texto original usa a palavra grega oshiroma, né? Isso, Oshiroma. E aqui elas são interpretadas como barreiras mentais mesmo, ideológicas. Pensa assim, crenças muito antigas já arraigadas, sabe? Ou padrões de pensamento, até o orgulho mesmo, que acabam resistindo ao que a fonte chama de conhecimento de Deus. E essa análise que a gente está usando, ela até detalha alguns tipos, né? Começa com os pensamentos, a palavra grega seria noema. Exato, Noema. A fonte dá exemplos bem práticos, tipo aquela ideia fixa de eu sou um fracasso, ou Deus nem me ouve. Isso parece bem comum, infelizmente. Pois é. São pensamentos que podem nos prender, né? E o fascinante aqui é como a análise logo contrapõe isso. Pega essa ideia de fracasso. A fonte lembra de Jeremias 29:11, que fala que os planos de Deus são de paz, de esperança, não de fracasso. Ou então o Salmo 139, que diz como Deus pensa coisas preciosas a nosso respeito. É um confronto direto, sabe? Trocar uma ideia pela outra. Uhum, faz sentido. E aí vem o segundo tipo que a análise menciona, os raciocínios, no grego logismoi. Isso, logismoi. Aqui já são linhas de pensamento um pouco mais elaboradas. Sim, a fonte dá exemplos como: se Deus fosse realmente bom, por que existe tanto sofrimento? Ou talvez, eu não preciso de igreja, de comunidade para ter minha fé. Exato. São argumentos que parecem racionais, né? Fazem um certo sentido na lógica humana. Mas a interpretação os coloca como lógicas ou filosofias que podem acabar se opondo à perspectiva que a Bíblia apresenta. A análise até cita um Coríntios 1, que fala da diferença entre a sabedoria do mundo e a de Deus, e Colossenses 2, que alerta sobre filosofias vazias que não são baseadas em Cristo. Claro, a ideia não é jogar fora a razão, mas alinhar ela, talvez. Exatamente. Alinhar com um referencial espiritual maior. O material também cita rapidinho outros dois tipos. Argumentos, que seriam mais as nossas justificativas, né? Tipo, eu sou assim por causa do que passei. Uhum. E a altivez, que no grego é ipsomá, basicamente orgulho. Aquela coisa de não preciso de ninguém, já sei tudo. Entendi. E como que a gente lida com tudo isso segundo essa leitura? A passagem fala de armas, mas que não são carnais. Pois é, essa é a chave. As armas não são humanas, no sentido de força própria ou estratégia mundana. A análise as descreva como espirituais. A oração, a palavra de Deus, a Bíblia, a fé, a humildade. E o objetivo disso tudo, o texto diz, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo, isso só como um processo bem ativo, né? Não é algo passivo. Totalmente ativo. Sugere que a gente precisa identificar essas ideias, esses raciocínios que não estão alinhados e conscientemente submetê-los a essa perspectiva da fé em Cristo. Então, resumindo a aplicação prática que essa fonte sugere, seriam os passos assim. Primeiro, discernir. Reconhecer essas fortalezas na nossa mente. Isso, onde estão essas barreiras? Depois, confrontar. Pegar essas mentiras ou meias-verdades e substituir pela verdade que se encontra na palavra. O confronto direto que a gente falou, usando as escrituras. E por último, submeter, que é esse esforço contínuo de alinhar o pensamento com Cristo.
É um trabalho constante, então. Exatamente. A leitura reforça muito essa ideia da mente como um campo de batalha mesmo. Um lugar crucial para a nossa vida espiritual. Identificar e, como diz o texto, desmantelar essas barreiras internas. Seria o caminho usando essas ferramentas espirituais. Fica bem claro por essa perspectiva que existe uma dinâmica interna bem intensa acontecendo. Sem dúvida. Isso nos deixa com uma reflexão importante, que deriva dessa análise toda, né? Se muitas dessas fortalezas, dessas estruturas mentais são construídas por nós mesmos, às vezes são mentiras que a gente escolhe acreditar, ou raciocínios que nos confortam, ou o nosso próprio orgulho, fica a questão até que ponto a gente precisa manter uma vigilância constante sobre nossos próprios padrões de pensamento, de raciocínio, de orgulho, para conseguir manter ou até alcançar essa liberdade interior que a gente busca. Uma pergunta profunda para a gente continuar pensando.